Agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando aos nossos ouvidos. E nós gostaríamos de merecer toda a atenção. Que nós agora nos desligássemos das preocupações, das ansiedades e voltássemos somente para Deus os nossos pensamentos e as nossas atenções. Vamos orar para isso. Grandioso Deus, aqui estamos nós para estudar a Tua Palavra. Queremos que ela fale ao nosso coração, que o Teu Espírito possa nos impressionar, abrir a nossa mente para entendermos com clareza o que o Senhor pede de nós. São bênçãos e favores que te pedimos em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Verso 1 em diante. Palavras do próprio Jesus. Eu sou a videira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, tira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de mim mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ali ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Irmãos amados, o assunto que nós vamos tratar nesta manhã é muito importante, porque ele traz a receita da felicidade para a minha e para a sua vida cristã. E para nós entendermos o contexto histórico desse episódio que Jesus tratou, nós vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. E ela diz o seguinte, que os judeus consideravam a videira como a mais nobre das plantas, uma imagem de tudo que é poderoso, excelente e frutífero. Israel era representado por uma videira plantada por Deus na terra prometida. E os judeus, eles baseavam a sua esperança de salvação em sua ligação com Israel. Mas Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Não penseis que pela ligação com Israel podeis tornar-vos participantes de Deus e herdeiros de sua promessa. A salvação não foi oferecida só aos judeus. Todos nós podemos fazer parte da videira que é Jesus.
O renovo é enxertado na videira viva, fibra por fibra, veia por veia, emerge no tronco. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Assim a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo. Pela fé nele como Salvador, forma-se esta união. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo, o seu vazio à plenitude dele, e a sua fragilidade à perdurável resistência do Redentor. Assim, ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a massa, e a nossa humanidade tocou a sua divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina e é aceito pelo amado. Desejado de todas as nações, página 670. Inspiradíssimas palavras. O viticultor é aquele que planta a vinha, é o dono da vinha, ele é o que cuida da vinha, para que ela produza com mais quantidade e com excelência de qualidade. Os ramos só têm duas finalidades: para produzirem frutos e para serem queimados. Deus, como viticultor, espera frutos de todos nós. E Jesus falou de 3 tipos de ramos. O primeiro é que não produz nenhum fruto. O segundo é que produz pouco fruto. E o terceiro é que produz muito fruto. E Jesus disse: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Por isso, meu amado, nós estamos aqui, movidos pelo Espírito Santo, na igreja de Deus, para cumprirmos os desejos de Jesus e trazermos para a glória do seu nome, através de uma vida frutífera. Eu quero perguntar para você nessa manhã: qual é o nível de produção de fruto do cristão? Nós vamos estudar juntos isso. O primeiro é nenhum fruto. E eu quero dizer, meu amado irmão, querido jovem, se a sua vida não produz fruto, Deus vai intervir para disciplinar você. Nós não podemos conceber, irmãos, a ideia de um cristão que não produza nenhum fruto. Um cristão que tem a vida vazia. Essa ilustração foi dada por Jesus nesse capítulo. Ele não inspirou ninguém para fazer isso, não foi delegado a nenhuma pessoa. Ele mesmo quem quis passar essa lição à sua igreja. O primeiro, portanto, é aquele que não produz fruto, nenhum fruto. Sua cesta está vazia. Alguns cristãos passam anos sem produzir frutos e sem glorificar a Deus. Milhões estão presos a uma rede invisível e se sentem fracassados. Para esses, a vida mostra pouco ou nenhum significado eterno. Eu quero perguntar: acaso você se sente assim? Um cristão que não produz fruto? Esse é o cristão retratado no ramo estéril, da cesta vazia, que não traz nenhum fruto sequer. Mas o ponto central desse verso é outro: é estando em mim, Jesus diz.
É impossível estar em Cristo e não ser um cristão. É impossível estar em Cristo e perder a salvação. Uma tradução mais clara da palavra grega, airo, não seria cortar, como diz o texto aqui que nós lemos, mas levantar. Isso é muito importante. Levantar sugere a imagem de um viticultor se abaixando para erguer o ramo caído do chão. Quando os ramos crescem rente ao solo, as folhas ficam cobertas de terra, com a chuva vem a lama, mofam, adoecem e ficam inúteis. Só por isso, ele não deve ser jogado fora. O ramo é valioso demais para ser perdido. Ele precisa ser cuidadosamente lavado, levantado, escorado, amarrado de volta aos outros ramos, para que logo ele possa produzir fruto. Então, a palavra cortar no original é levantar. Deus jamais joga fora e nem sequer abandona os seus valiosos ramos que somos nós. Ele os levanta, lava com seu sangue precioso, ele dá suporte para que ele possa juntar-se aos outros novamente, para que possam ter vida e vida em abundância. Esse é o Jesus a quem eu amo e a quem você ama e a quem você serve. Para o cristão, o pecado é como uma sujeira que cobre as folhas da parede. O ar e a luz não conseguem penetrar e o fruto não desenvolve. Como o viticultor celestial nos levanta da lama? Como ele fez um galho estéril produzir fruto? Como podemos começar a encher essa cesta vazia? São importantes informações que serão dadas agora. E a primeira delas, irmãos, você pode achar estranho, mas é através da disciplina. O propósito da disciplina é limpar e levantar para que viva e produza fruto para a glória de Deus. A disciplina é um ato doloroso, mas é uma relação de amor. É o método divino para tirar você da esterilidade. Convido você a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Versos 5, 6 e 11. E já vos esquecesses da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. E 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. 11. Toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Aqui mostra Deus tomando a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, mas o seu projeto da disciplina não é provocar, é produzir. Existe uma concepção errada de que a pessoa que está sendo disciplinada, e depois nós vamos entrar no outro ponto, que é o corte, é uma forma de se desligar, se desvencilhar da pessoa, se livrar dela. Mas o contexto bíblico não trata dessa maneira. A disciplina não pode ser contínua também. À medida que a pessoa se arrependeu, acabou. Ela não vai ficar carregando esse peso para o resto da sua vida. Uma coisa tem acontecido.
Deus perdoa, mas às vezes a própria pessoa não se perdoa e os homens, as pessoas com as quais ela se relaciona, não perdoam. Isso que é difícil, mas não tem importância. O nosso negócio é conosco e com Deus. Se o outro não entender dessa forma, nós não temos como mudar a sua vida. Agora veja aqui o verso 8 que diz, do capítulo 12: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus sempre disciplina aqueles que não produzem fruto, e é justamente aí que você troca a cesta vazia por cachos de uvas suculentas. Agora, quais são os graus da intervenção divina na disciplina? O primeiro é a repreensão. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Aqui nós vimos que é uma repreensão verbal. Jesus começa falando, dialogando. Somos repreendidos de que maneira? Pela leitura da Bíblia, pela leitura dos livros do Espírito de Profecia. Nós somos repreendidos pelas mensagens proferidas de pessoas iluminadas neste púlpito, e nós somos repreendidos pelo Espírito Santo, que está neste mundo para nos convencer de que nós estamos agindo errado. E quando recebemos essa repreensão do Espírito Santo, nós temos a tendência de nos emudecer, de nos chatear, de nos entristecer, e aí ele vem exercer um segundo papel, é o do consolo. Ele mesmo nos consola. Não é isso maravilhoso, irmãos? O segundo é a reprovação. Não desanime quando por ele for reprovado. A reprovação é o ato mais severo da disciplina. É Deus dizendo não e deixando de aceitar as suas justificativas por pecar no acerto. Reprovação. E o terceiro parece ser um pouquinho mais forte. Sabe o pai quando fala, com a boca não resolve, dá um castigozinho, não resolve, aí o que vem? Tem uma partezinha mais clara, meio fofinha assim, dá uma repreendida com a mão. E a Bíblia fala ainda mais, fala da vara. E o terceiro ponto é o açoite. O verso 6 fala isso. Se preciso for, ele açoita o filho. O açoite é quando Deus tira a proteção do filho rebelde. Quando Deus fala assim que ele vai açoitar, a impressão que temos é que ele vai agir com a pessoa, batendo, né, fisicamente. Mas não é. É só Deus se retirar da vida da pessoa. Ela só sabe fazer asneiras. E é assim, o açoite de Deus é isso. Ele respeita. Você não quer? Eu te respeito. Você não quer me ouvir? Não quer me obedecer? Eu respeito. Eu vou sair de cena. E aí é só desgraça. Mas Deus nunca toma uma atitude severa sem antes nos oferecer condições de salvação. Isso é a maravilha do Evangelho. Deus nunca nos deixa sem a alternativa e nunca nos oferece a condição para nós corrigirmos. Ele é amor, mas não podemos esquecer que Ele também é justiça. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30. Deve estar perto aqui.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui é no sentido espiritual também. O açoite de Deus que Paulo está trazendo aqui é para a igreja de Corinto, uma igreja problemática, feita de membros complicados. Agora eu pergunto, por que Deus permitiu que tivesse uma igreja tão complicada, que deu tanto trabalho para o apóstolo Paulo e para os outros líderes? Porque ele sabia que mais tarde poderíamos estar na sua igreja e teríamos lições preciosas para nós aprendermos com erros deles. E hoje Deus está pronto, até mesmo para açoitar os seus filhos, para não vê-los se perder. O segundo é pouco fruto. Eu espero que aqui na igreja não tenha ninguém nessa situação aqui, viu, irmãos? Porque Deus dá talentos a todos. Você pode, não queira ser um cantor se você não tem dom. Faça o que você sabe fazer. Sorria, estende a mão, fala uma palavra de carinho, vá prestar um serviço para a pessoa, distribua literatura, faça alguma coisa. Ninguém pode participar desse grupo aqui. Eu acredito que aqui na igreja não tem. Eu conheço essa igreja. O segundo é pouco fruto. Se a sua vida estiver produzindo pouco fruto, Deus vai intervir para podar você. Irmãos, não é fácil. Mas é Deus falando. Depois que Jesus contou aos discípulos como o viticultor cuida dos ramos estéreis, ele pegou outro ramo que demonstrava crescimento desordenado, que produzia apenas alguns cachos de uva. Olha que coisinha, olha que pobreza. Olha aí, ó. Esse é o do pouco fruto. Eu faço ali uma visitinha uma vez cada 3 meses, está bom demais, né? Eu presto um favor ali para outra pessoa, uma vez por mês, está bom demais. Aliviei minha consciência. Pouco fruto. Será que tem essa classe de pessoa aqui na igreja? Eu quero crer que também não tem, irmãos. Estou otimista hoje. O viticultor, ele sabe que para conseguir mais fruto da vida, é preciso ir contra a tendência natural da planta. Para que a uva cresça com vigor, muitos ramos têm que ser cortados. Se deixar livre, as parreiras podem ficar fechadas e a luz solar não alcança a área em que o fruto deve se formar. Nós temos pessoas aqui que entendem desse assunto. Jailson é um deles. E a gente fica pensando quando vê uma parreira bonita, aquelas folhagens bonitas, né? Vai lá o viticultor e começa a cortar. A gente que não entende de nada fala, nossa, está tudo errado. Mas precisa ser feito isso. E é por essa razão que o viticultor corta os brotos desnecessários, embora pareçam vigorosos, mas ele suga demais. E a parreira, meu irmão querido, ela não é para ficar bonita, ela também é bonita, mas a finalidade dela não é a beleza, é produzir fruto. E ele usa 3 maneiras na poda. A primeira, ele remove os brotos mortos e prestes a morrer. A segunda, ele garante que o sol chegue nos galhos que têm fruto. E a terceira, ele corta a folhagem bonita e os brotos desnecessários, que impedem boa produção de frutos.
E Deus, como grande e sábio viticultor, Ele usou o mesmo método. Ele corta partes da nossa vida que roubam a vitalidade e que nos impedem de frutificar. A poda é o meio para frutificarmos mais. A disciplina tem que ver com o pecado e a poda com a vida sem compromisso. Deus disciplina para nos trazer de volta ao caminho e nos poda para produzirmos. Deus nos disciplina quando erramos e nos poda quando achamos que acertamos. Deus nos disciplina para darmos frutos e nos poda para darmos mais. Deus nos disciplina para ser retirado de nós o pecado e nos poda para nos tirar os desejos. A disciplina termina quando arrependemos do pecado e a poda quando Deus conclui sua obra em nós na glorificação. Irmãos queridos, os cristãos frutíferos, saibam disso, são aqueles que são mais podados pela tesoura. Às vezes você não consegue entender, porque você está fazendo uma coisa que Deus mandou. Você está indo num lugar que Deus ordenou que você fosse. E você encontra objeções para concluir o trabalho. Aqui está, meu amado irmão, a resposta. As pessoas que mais trabalham para Deus são as que mais experimentam as tesouras celestiais. E eu quero dizer para você, meu irmão querido e amado, estar ligado à videira não é viver em um mundo confortável e livre de problemas. É aprender a viver no desconforto e com provações. É estar constantemente sendo provado para que o seu caráter seja semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Há um conceito errôneo de que a pessoa que serve a Deus não fica doente, não vai à falência, não tem nenhuma tristeza, não tem nenhum revés. Esses dias falando com uma pessoa muito querida lá de Jundiaí, ele falou: eu fiquei muito mal, fui para o hospital, coisa foi feia. Ai, mas sabe o que eu fiz? A hora que todo mundo se distraiu, eu dei um jeito, eu pulei na janela e fui para casa. Um cristão não pode entrar no hospital. Um cristão não pode ficar doente. Quem falou para ele? Irmãos queridos, a Bíblia diz que o sol está para os justos e para os injustos, a chuva também para os dois. Nós estamos nesse mundo sujeitos a todos os problemas. Só que tem uma diferença: Jesus prometeu estar conosco. Não é de vez em quando não, irmão querido. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, 24 horas. E até quando? Até o mês que vem? Até o ano que vem? Não, até a consumação dos séculos, até que Ele volte para buscar a mim e você. Então entenda uma coisa: até a volta de Jesus, nós vamos estar lidando com dissabores na nossa vida cristã. Isso significa que você não está esquecido. Deus está usando a tesoura dele para que você possa ser salvo, para que você possa aperfeiçoar o seu caráter. Eu quero falar uma coisa. Tiago 1 fala da poda de Deus em nossa vida, e ele fala das provações, que nós temos que ter gozo quando formos provados. Por quê? Porque as provações são compatíveis, as provações são variadas, são passageiras.
E o último item são pedagógicas. É através das provações que nós aprendemos. E eu quero dizer ainda uma coisa mais importante: Deus jamais aplicaria a poda se um método mais suave produzisse o mesmo resultado. Jamais. Deus não tem o prazer na morte, na doença, na tristeza. Ele quer que você viva, e viva de forma abundante. E agora, o terceiro. Muito fruto. Então, antes de ir para o terceiro, se você estiver nessa produção minguadinha aqui, você precisa ficar esperto. Vamos produzir muito fruto. Também porque nós não temos mais tempo. Jesus está muito perto de voltar. Nós estamos nesse mundo, irmãos, não é para ficar comprando casa, carro, chácara, como o caboclo lá, apartamento na praia. Se você tiver tudo isso, não é pecado não, viu, irmãos? Eu também gostaria de ter, mas desde que não te atrapalhe. Eu não sou aquele pobre frustrado. Uma casa boa, um conforto, belo carro, todo mundo gosta, também não é pecado. Mas isso não pode fazer o que aconteceu com o nosso irmão lá. Ele ficou apagado. Vocês viram na igreja? Aquele fervor lá acabou. As coisas de Deus não tem mais brilho. O terceiro é muito fruto. E se a sua vida estiver produzindo muito fruto, Deus vai convidar você a permanecer mais intimamente com Ele. É representado por essa cesta aqui, que eu nem vou atrever a pegar, que ela está muito pesada. Bom, olha que maravilha. Cleusa, você está nesse estágio aqui, Cleusa? É você mesmo que está falando. Ei, Valéria, olha que maravilha, olha a diferença. É para isso que vale a vida que Ele nos deu. Irmão querido, nós precisamos fazer parte disso. Mas não fique arrasado se você estiver nesse ou ainda estiver nesse. Trabalhe para você estar nesse, que o Espírito Santo vai oferecer todas as condições para que você produza muito fruto. E o segredo dessa cesta transbordando uvas é o resultado da permanência íntima com Cristo Jesus. Esse é o segredo. Você está ligado no tronco, onde você possa receber a seiva para a sua vida. Irmãos queridos, a seiva está para a nossa vida espiritual, como o sangue está para o nosso corpo. Uma pessoa sem sangue suficiente não tem condições de vida. Quando eu estava com hemoglobina 5,8, minha médica pediu para eu não ir além do banheiro ou da cozinha e não conversar. Por quê? Você está sem sangue no organismo. Tomava a bolsa de sangue, 2 bolsas, durava 15 dias. O organismo estava perdendo por um sangramento. E ela disse o seguinte: o sangue, ele primeiro irriga o cérebro, depois vai no coração, e as outras partes, se sobrar, por isso que me doía as pernas, me doía o peito, me doía os braços, porque não tinha sangue suficiente. Estou certo, doutor Vladimir? O médico aqui se fala direito. Viver de maneira transbordante não é fazer mais por Jesus, é estar mais com Jesus. O desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. Não é aquele relacionamento por interesse, procurar só quando está precisando.
é um relacionamento constante, é alegria, é o gozo da salvação que você tem que dividir com o Senhor. Nos comentários finais, Jesus desviou a atenção dos discípulos da atividade para o relacionamento. Depois da disciplina para remover o pecado e da poda para estabelecer as prioridades, Jesus diz que o segredo da vida abundante é permanecer. Jesus é o tronco onde os ramos precisam buscar seiva para frutificar. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior será a capacidade de produção. A vida, a força, a beleza, a fertilidade do ramo estão na sua permanência. Em nós mesmos não existe vida, nem força e muito menos poder espiritual. Jesus, meus amados, é a única fonte de vida, e Ele nos disse categoricamente: sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer todos juntos? Sem mim nada podeis fazer. Nossa, que coisa mais linda! Vocês falando isso em coro. Isso é uma realidade, meu amor. Sem Jesus, eu e você não somos nada. Não vai ter valor nenhum a sua beleza plástica, não vai ter nenhum valor o seu dinheiro, não vai ter nenhum valor a sua fama, não vai ter nenhum valor o seu grau de cultura, os seus talentos. Nada vale se não estiver Jesus. Permanecer significa ligar-se intimamente. Como? Como fazer isso? Neste mundo que estamos vivendo, aqueles que não estão correndo para o trabalho, que ainda está em aberto, que a coisa está feia. Ontem aqui a Delírio demitiu mais de 600 funcionários. E as pessoas estão assim, esperando os dias, e a previsão da economia do país é que em 2017 vai começar, 17 não, falei errado não, 2017 vai começar a clarear. Aguarde, irmãos, não é pessimismo não. O que nós temos que fazer? Levantar cedo para meditar na sua palavra, orar por você e interceder também pelas pessoas. Todos na história que tiverem intimidade com Deus levantaram cedo para buscar o poder do alto e obtiveram reavivamento e reforma na sua vida. Reavivamento e reforma não vem com aquela vidinha tranquila, acomodada. Não. Consagra o sábado para Deus em adoração na igreja bem de manhã. Esteja junto com a família. Visite os necessitados, os enlutados, os tristes. Busque encontro com Jesus na natureza. E no pôr do sol termina aqui na igreja com o programa dos jovens. Comece o sábado com Deus e termine o sábado com Deus. Uma coisa eu quero dizer: se você está numa empresa, você tem que pedir para sair mais cedo na sexta-feira. Eu conheço pessoas que não conseguem, se trancam no banheiro. Mas Ellen White tem um texto que eu não tenho aqui em mãos. Ela diz o seguinte: que se você estiver a caminho de casa, do pôr do sol, por uma necessidade grande, é um mal menor, e Deus vai te compreender nisso, se houver total impossibilidade. Mas eu admiro aquele profissional liberal, aquela pessoa que trabalha por conta, fica até o último momento do sábado ali, chega em casa tudo atrapalhado, quando não vai inventar de lavar um carro, de fazer uma coisa. Irmãos queridos, se você não guardar o sábado conforme Deus pede, a sua vida vai andar para trás, você vai afundar no barco
que não tem saída. Permanecer em Cristo está no imperativo, não é opção. A palavra aqui, permanecer, é uma ordem. Jesus não está oferecendo nenhuma alternativa. Ele está ordenando: se você permanecer em mim, você vai ser beneficiado por isso. Se você não quiser, à vontade. Permanecer não é o quanto você conhece de teologia, mas o quanto você tem sede de Deus. Ao permanecer, você busca, você anseia, você aguarda, você ama, você ouve e você responde positivamente a Jesus. Permanecer significa mais de Jesus em sua vida, suas atividades e os seus mais profundos desejos. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Se um ramo não permanece na videira, não tem vida, ele só serve para ser lançado no fogo e queimado. Permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Jesus disse: não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Fora da videira é estéril, inútil, mas quando ligado e podado, produz muito fruto. Permanecer em Cristo é evidência do discipulado. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, porque só assim tornareis meus discípulos. Oh, mas que coisa, hein, Dorival? Você só vai ser discípulo de Jesus se você estiver nesse estágio. Senão, sabe o que você vai ser? Um fã de Jesus. Eu adoro. Ele é tudo para mim. Sou fãzaço dele. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão. Deus está esperando de você não esse resultado. Deus não está à procura de fãs. Deus está à procura de discípulos. É assim que a palavra de Deus nos diz. Os estádios de futebol têm grandes concentrações religiosas, estão repletos de fãs de Jesus, mas ele não está procurando. Ele está procurando discípulos. Mas eu quero fazer uma ilustração agora muito interessante que se deu há 90 anos atrás. Uma professora com um grupo de alunos dos Estados Unidos resolveu fazer uma visita cultural à Inglaterra. Chegando lá, conheceram muitos lugares históricos, dentre eles a casa de John Wesley, um dos grandes pioneiros da Europa. E a professora então levou aqueles alunos ao quarto de John Wesley e observou que perto da cama, o assoalho de madeira tinha 2 buracos, e disse que ali era o lugar onde Wesley orava todos os dias. Por isso que ficou assim. Ao fim da visita, a professora foi contar às crianças e só tinha 49. E desesperadamente ela procurou cômodo a cômodo, até que encontrou o aluno que faltava no quarto de John Wesley. E quando chegou lá, viu o menino orando e não quis interromper. E ele dizia mais ou menos assim: Senhor, eu entrego toda a minha vida a Ti. Agora faça de novo, porque eu estou pronto a servir somente a Ti e a viver para Ti. E orava repetidas vezes, pedindo que Deus fizesse novamente em sua vida
aquilo que ele tinha feito na vida de John Wesley, porque ali ele pôde conhecer quem era John Wesley. Então a professora viu o momento exato e disse assim: levanta, Billy Graham, vem que já está na hora. O maior pregador do mundo, Billy Graham. Billy Graham já pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer pregador contemporâneo da história desse mundo. E de acordo com as estatísticas, desde 93, 2.500.000 pessoas levantaram para os apelos dos seus sermões. E a partir de 2008, incluindo rádio e televisão, ele superou a marca de 2.200.000.000 de pessoas que atenderam ao seu apelo, que ouviram o Evangelho através da Bíblia. Só porque um dia, numa visita casual, cultural, sem pretensão, um menino de 10 anos, que muitas vezes nós não valorizamos, resolveu sair daquele local, da sua casa, não como um fã de Jesus, mas como um discípulo. Billy Graham, ele não se contentou em ser só fã. Ele desejou ardentemente ser um discípulo. Só seremos discípulos se produzirmos muito fruto. Uma vida frutífera é evidência para nós de que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Jesus disse que se conhece a árvore pelo seu fruto. Permanecer em Cristo é vital para sentir amor. Jesus disse: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecer em mim. Na intimidade com Deus, sentimos o quanto somos amados e desejamos novamente a sua presença. Permanecer em Cristo é a certeza da resposta. Irmão querido, eu conheço pessoas que estão orando há 10, 20, 30 anos com a mesma coisa no pessoal. Eu não sei se é plano de Deus que ela fique orando por mais tempo. Eu não sei, eu não estou julgando. Mas não vale a pena, depois de tudo isso que nós estudamos, eu estou falando por mim, porque eu não sabia de determinadas coisas, até que eu não pesquisei e não estudei. Será que se você está orando por uma coisa há muito tempo, está longe de resolver, não tem que ser revisto alguns conceitos espirituais e materiais da sua vida? E ele disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É demais. Isto é demais. Permanecer em Cristo é impossível sem obediência. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, que é condicional. Se você guardar, você permanece. E se não guardar, você não vai conseguir permanecer. Precisamos, amados, obedecer sem questionar. A desobediência cria uma quebra de relacionamento com Jesus. Outro dia uma pessoa veio falar comigo, quer namorar um julgo desigual, uma pessoa que não crê em Deus, é bonito, gente fina, bonzinho, educado,
Porque o capeta não vai mostrar um cara feio, ele mostra um cara bonito, dentinho arrumadinho, né? O desdentado não vai. Tá bom, né? E ela falou assim para mim: olha, Valdinote, e agora eu vou pedir para Deus para ver o que ele acha, se ele aprova. Eu falei: filha, você não vai perder. Ele não vai aprovar isso daí. A palavra de Deus diz isso. Não, mas não adianta, irmãos. É Deus dizendo, ponto. Não podemos desobedecer. Você pode sentir emoção no culto no sábado, mas se continuar com o estilo de vida pecaminoso, vivendo aos seus próprios desejos em outros dias, jamais vai ter sucesso. É enganar a si mesmo. A minha mulher usa até uma expressão interessante. É a mesma coisa que aquele que cola na prova. Ele até pode passar, mas quando ele precisar exercer a vida profissional, aquilo que ele deveria aprender, por isso que tem muitas pessoas que não têm sucesso na sua vida profissional. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Ele diz: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmãos, ao contrário que algumas pessoas pensam, o cristão deve ser sempre triste, né, Henrique? Essa é uma pessoa que vive triste, né, irmãos? O Henrique, ele vive triste. Você não vai se emocionar, mas eu preciso dizer uma coisa agora. Não vai se emocionar. Amanhã ele completa 80 anos de idade, não tem um fio de cabelo branco. Amém. E é atleta ainda, com 80 anos de idade. Eu não estou correndo nem de vaca brava, irmãos, com 64. O Henrique com 80, ele joga todo domingo e briga com a bola. Irmão amado, Jesus, ele está dizendo assim: olha, eu tenho gozo, e esse gozo, essa alegria, porque gozo, irmãos, é uma coisa acima da alegria, acima do contentamento, né, Carvalho? É muito acima. E eu quero que esse gozo não fique só comigo, eu quero que você também. Coisa extraordinária. Olha essa mulher. E para concluir, irmãos, eu quero perguntar para você: qual destas cestas a sua vida está sendo representada? Eu queria que você, através dessa reflexão, pensasse: você e Deus. Você não fica tocando o outro, você está vendo? Você não faz isso? Não é para ser feliz. É uma reflexão pessoal. Quais destas cestas eu e você estamos representando? Não se desespere se Deus estiver trabalhando em sua vida na disciplina ou na porta. O viticultor celestial quer encontrar em você muitas uvas suculentas, não uvas ácidas, azedas. Ele quer encontrar suculentas. A vida cristã, meu amado, não pode ser de cá e levanta. Precisa ser de uma permanência constante com Deus. Estar em Cristo é mais importante do que trabalhar. Marta é o exemplo clássico disso. Embora se mostrasse uma boa cristã, ela providenciava almoço, pouso para Jesus. Marta era uma peça importantíssima na igreja naqueles dias. Mas essa preocupação imperava na sua vida. Maria, sua irmã, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, ela escolheu a melhor parte. E Marta foi até passar um corretivo em Jesus. O senhor não vê que o senhor veio aqui justamente na hora que eu estou terminando o almoço para atrapalhar? Maria tinha as batatas para cascar, vamos lá, eu vou ter que cascar agora, né? Olha essa
sala ainda não foi varrida. Eu falei, daqui a pouco Jesus vai estar com os discípulos, essa sala está ainda desarrumada, porque eu estava lá no fogão, cuidando de tudo, e ela não fez. Jesus ouviu, mas disse, Marta, imagina o tom que Jesus falou isso, né? Você é uma boa cristã, Marta, mas o mais na nossa vida dura, né, irmãos? Quando a pessoa vem elogiando muito rico, inteligente, muito poderoso, vai sair uma coisa aí. Mas Jesus fez isso com Maria. Mas Maria escolheu a melhor parte, Marta. Não é fazer, Marta. A melhor parte é ser. E eu quero que você seja minha amiga. Eu quero que você permaneça aos meus pés, nos dias de alegria, nos dias de tristeza, em todas as situações. Eu estou com você, Marta, todo o tempo. Amado irmão, reveja a sua vida e decida permanecer em Jesus. Livre-se de tudo aquilo que impede a sua relação de